Olá, este é o curso Moodle para desenvolvedores. Nesta primeira videoaula, nós vamos tratar da instalação do Moodle em um ambiente Linux. Você pode seguir o tutorial no segundo capítulo do nosso livro de referência. Para instalar o Moodle, a gente precisa de um servidor web funcionando, algumas bibliotecas do PHP, um banco de dados, geralmente o MySQL ou o MariaDB, e um espaço no disco do servidor web para armazenar os arquivos que os alunos e os professores vão enviar. Além disso, num Moodle de produção, um Moodle que esteja funcionando para atender os clientes, ele deve ter um servidor SMTP à disposição. Não precisa estar instalado na mesma máquina, mas o Moodle precisa enviar alguns e-mails, então esse servidor é importante. Nesse tutorial a gente vai focar na instalação do Apache como servidor web, do MySQL como banco de dados, e não vamos fazer a instalação do SMTP. Num servidor baseado em Debian, como é o caso do Ubuntu, a gente pode usar esse comando aqui do apt para fazer a instalação dos servidores e das bibliotecas necessárias. Eu estou aqui numa máquina recém-criada, estou como usuário root, isso é uma máquina simples com 1 GB de RAM. Eu vou então aqui proceder com a instalação dos pré-requisitos do Moodle. No caso de uma instalação recém-criada como essa, a gente precisa primeiro atualizar a lista de pacotes do Ubuntu e em seguida executar o comando novamente. Ele vai perguntar se a gente quer instalar esses pacotes. A gente responde com Y de sim e aguarda a instalação. O próprio apt já vai pedir uma senha de root do MySQL. E prosseguir com a instalação. Uma vez instalados todos os pacotes, é importante fazer um passo para a segurança do MySQL, principalmente em servidores de produção, mas em servidores de desenvolvimento é interessante a gente executar para a gente se acostumar com essas regras que ele põe. Isso aqui vai remover alguns usuários. Aqui ele pede a senha do root do MySQL, fazer algumas perguntas, instalar algum plugin para validar senha, política de senha. Você pode botar uma política de senha simples no seu MySQL. Mudar o password para o root, não. Remover usuários anônimos, que é importante. Usuários sem senha. Não permitir que o usuário root faça login de fora da máquina, isso é uma restrição de segurança interessante também. Remover uma base de dados de teste que ele cria e recarregar os privilégios. Tudo certo. Agora a gente pode seguir com a instalação do Moodle em si, certo? Aliás, tem um outro pré-requisito. Como a gente vai usar o Git, a gente vai instalar ele aqui também. O Git é um controlador de versão de código-fonte e ele vai nos ajudar no processo de fazer o download do Moodle e também de atualização, certo? Uma vez instalados os pré-requisitos, o Apache por padrão
guarda seus arquivos aqui no /var /www/html. Né? Pode ver que a gente tem um index aqui. Vou pegar o IP dessa máquina rapidinho e vou acessar ela no meu navegador. Né? Então a gente vê que essa página está ali. Né? Como eu quero hospedar o meu Moodle direto na raiz do meu servidor, o que eu posso fazer? Eu posso usar o Git para baixar o código do Moodle nesse diretório HTML. Primeiro eu removo o index que está lá, e agora eu uso o git clone para fazer o download do Moodle. O código do Moodle está hospedado no GitHub, nesse endereço que eu estou digitando. Certo? Então aqui git clone, moodle.git e o diretório onde eu quero que ele faça o clone. Isso vai fazer o download de todo o histórico de desenvolvimento do Moodle, não só da última versão, mas de todas as versões lançadas desde a 1.9. Então é bastante código, né? A gente vê que é mais código do que quando a gente baixa somente o zip do site, né? Mas tem a vantagem de que isso facilita muito na hora da atualização do Moodle, certo? Então, como o espaço de disco hoje não é mais um problema na maioria das vezes, já são 460 MB, né? Contra um pouco menos de 100 MB, que é o arquivo zip quando a gente baixa do site, né? Então, a gente pode arcar com esse custo, tanto no servidor de desenvolvimento quanto no servidor de produção, para ter essa facilidade na hora da atualização. E tem uma facilidade também na hora de alterar o código-fonte do Moodle e esse tipo de coisa. Certo? Uma vez que ele fez o clone, se eu olhar o diretório do Moodle, está lá todo o código dele, certo? Eu vou imprimir aqui o arquivo de versão, que é o arquivo que diz qual a versão desse, e a gente vê que está na versão 3.6 dev, versão de desenvolvimento, certo? Então, como a gente vê com o Git quais as versões disponíveis para a gente instalar? Existe um comando que chama git branch. Git branch-a, ele mostra todos os ramos de desenvolvimento disponíveis. Então, como eu falei, né, inclusive desde a 1.3 a gente tem o histórico aqui no Git. Né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a instalação do Moodle 3.4 e num próximo vídeo vou fazer a atualização para o Moodle 3.5. Então, como eu faço para que essa estrutura que hoje reflete a versão 3.6 reflita a versão 3.4? Existe um comando do Git que chama checkout. Ele justamente vai mover esses arquivos da cópia de trabalho para eles refletirem essa versão especificada aqui, certo? Então git checkout Moodle 3.4 stable. Ok, ele me disse que trocou com sucesso. Se eu imprimir agora o arquivo version.php, eu estou na versão 3.4.3 mais última versão estável do Moodle 3.4, certo? Com isso, eu posso ir até o meu website, recarregar a minha página e ver que eu sou levado para a instalação do Moodle, certo? Essa instalação pode ser feita em português, né? O que facilita bastante para a gente. Opa, faltou duas extensões aqui. E isso é interessante porque a gente pode ver que o sistema do Moodle ele é bem resistente a falhas. Então eu posso voltar no terminal, instalar o PHP 7.0 CURL e o 7.0 zip. O pessoal está só reiniciar a página. Pronto, voltamos à nossa instalação. Aqui o Moodle detecta o endereço web onde a gente vai fornecer essa instalação, detecta a pasta onde a gente gravou o código-fonte
E aqui ele precisa da pasta de dados, ou do Moodle Data. Então a gente volta para o nosso shell e cria o Moodle Data. Certo? É importante que esse diretório seja passível de escrita pelo servidor web. Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos trocar o dono e o grupo desse arquivo para ser o www.data, que é o grupo e o usuário que o Apache usa para executar, certo? Com isso, eu posso seguir em frente com a instalação. O Moodle vai me perguntar aqui qual base de dados que eu quero utilizar, certo? Nós instalamos ali no começo o MySQL e é ele que está disponível aqui no nosso Ubuntu, certo? Então tem outro suporte para outros bancos, o MariaDB, Postgre, Oracle e assim por diante. Aqui as informações então sobre o banco de dados. Onde ele está, localhost, mas poderia ser o IP da máquina que hospeda o banco. O nome da base de dados que a gente vai salvar, né? O usuário utilizador da base de dados. Aqui é importante a gente sempre criar um usuário para utilizar o Moodle que tenha permissões nas tabelas, ao invés de usar o usuário root. Se você preencher aqui com o usuário e a senha do root, ele vai criar inclusive a base de dados para você, né? Ou se você usar qualquer outro usuário que tenha permissões de criação de base. Como muitos usuários não têm essa permissão, eu vou voltar no shell do MySQL para criar esse usuário. Então eu vou criar primeiro a base do Moodle e agora eu vou criar o usuário do Moodle. Com uma senha que eu coloco ali entre aspas simples, certo? Eu copio essa senha e coloco aqui. E agora o prefixo. O prefixo é um conjunto de caracteres que ele vai colocar antes de todas as tabelas. Isso ajuda na instalação de vários Moodles no mesma base de dados, né? Mas é opcional, você pode remover esse prefixo, às vezes em desenvolvimento, quando você trabalha muito com consultas no banco de dados, facilita na hora da depuração não ter esse prefixo. Caso o seu banco de dados atenda numa porta diferente da padrão do MySQL, por exemplo, que é 3306, você pode preencher aqui. E caso ele se conecte por socket e seja um caminho diferente do socket padrão, você também pode preencher nesse campo, né? Aqui o pessoal enxerga como erro, né? Porque tem essa carinha rosa. É só porque o Moodle não conseguiu criar o arquivo de definição das configurações na pasta onde estão os dados, né? Isso já é esperado, porque o Apache não deve escrever na área de código do Moodle. Então o que a gente tem que fazer é copiar esse conteúdo e colar no arquivo config.php. Aqui eu vou usar o Vim para fazer essa cópia, mas vocês podem usar o editor de preferência de vocês. Podem inclusive criar o arquivo localmente e fazer o upload via SSH, certo? Então esse arquivo tem todas as definições que a gente passou para o Moodle nos formulários até agora, né? Onde está o meu diretório de dados, em qual endereço que eu vou atender, né? Qual o meu banco de dados, qual é a senha e tudo mais. Com esse arquivo criado, seguimos em frente. O Moodle vai fazer agora uma série de verificações de outros pré-requisitos e vai informar como está o ambiente, né, assim que a gente aceitar as condições da GPL, né? Você pode ver aqui que está tudo ok, né? Ele só reclama que o nosso site não é HTTPS, ele não tem um acesso seguro, certo? Como é um ambiente de desenvolvimento, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Seguindo em frente, ele vai instalar cada módulo para nós agora, e a gente está bem próximo de
ter concluído a nossa instalação, certo? Então, temos vários módulos do Moodle, né? As condições de disponibilidade, os tipos de questão, os módulos de atividade, certo? Os plugins de autenticação e aqui, finalmente, os armazenamentos de log. Uma vez que concluiu essa instalação, ele criou toda a base de dados que ele necessitava, fez a inserção de registros. Ele vai pedir para a gente criar o perfil do usuário administrador, né? A gente pode alterar a identificação aqui do usuário, ou pode manter admin, e temos que colocar uma senha aqui que tenha pelo menos 8 caracteres, um dígito, uma letra minúscula e uma maiúscula, e um caractere não alfanumérico, por questões de segurança. A gente pode preencher um e-mail aqui. Deve preencher o e-mail, né? Todos os campos com exclamação são obrigatórios. Clicar em atualizar o perfil para seguir em frente. Aqui a última configuração é o nome completo do site. Que aparece no cabeçalho, em diversos outros lugares, e um nome curto, que vai aparecer em alguns menus e outras coisas. É importante a gente colocar aqui a nossa time zone, né? Ele pegou Europe London porque é a time zone do servidor, mas a gente troca aqui para América São Paulo, né? Para ele calcular os horários corretamente. Uma opção aqui é o autorregistro, né? Vem desativado por padrão para evitar que o pessoal se cadastre em sites que ainda não estão prontos, mas é possível que configurar o seu Moodle para os usuários criarem suas próprias contas. Uma vez que você terminou a instalação, ele sugere o registro com o Moodle.net, né? Isso é importante apenas para instalações de produção, para você poder receber notificações móveis para o seu aplicativo móvel, e também você contribuir para as estatísticas de quem usa o Moodle. Afinal, a ferramenta de software livre depende de quem usa, né? Além disso, você também recebe notificações sobre questões de segurança com certo adiantamento, antes de elas serem liberadas para o público em geral. Você também pode se inscrever numa lista de e-mails e novidades sobre a plataforma Moodle, né? Como essa é uma instalação de desenvolvimento, eu não vou fazer esse registro. E aqui, ok, eu tenho meu Moodle instalado, certo? Pronto para usar, criar cursos, etc. Um último passo para se fazer em produção é configurar o Cron Tab do Moodle, ou o seu agendador de tarefas, né, para rodar as tarefas de manutenção do Moodle, como execução de backups, envio de e-mail, cálculos de conclusão de curso e etc. Então aqui eu vou usar o Cron Tab do Linux, certo? Como o usuário www.data para executar esse Cron Tab. Eu vou usar aqui novamente o Vim, mas você pode usar o seu editor de preferência, certo? Aqui ele me traz então um arquivo do Cron Tab totalmente comentado. Não vou entrar em detalhes sobre a sintaxe aqui, mas aqui eu vou configurar ele para em todo minuto, em toda hora, todo dia do mês, toda semana e todo dia da semana, ele executar o PHP e o meu script de cron do Moodle, que fica nesse diretório aqui, certo? Salvando esse arquivo e saindo, ele me disse que eu instalei um novo Cron Tab, certo? Para a gente ter uma ideia do que esse cara faz, eu vou executar aqui manualmente o admin click cron, certo? Então, submissões de trabalho para anotação, monitor de eventos, captação de e-mails recebidos, né, processamento em segundo plano de SCORM, sincronizar planos dos modelos de planos de aprendizagem, né, atribuir medalhas. Então são diversas tarefas, então é muito importante ter esse cron rodando a cada minuto para ter a plataforma saudável, fazendo tudo que ela necessita.
né? Muitas pessoas têm a dúvida: o que acontece se o Chrome demorar mais do que 1 minuto para executar, né? O Moodle tem uma trava ali, ele gerencia uma trava ali, uma exclusão mútua. Então, caso o Chrome demore mais do que 1 minuto, você não vai ter problemas de execução simultânea ou de reexecução de alguma tarefa. O Moodle faz essa gerência, certo? Então, esse foi o curso de instalação do Moodle. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a Adapta.